Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E antes de apresentar e falar qualquer coisa, eu queria mostrar isso aqui, tá bom? Que tudo que eu falar nesse vídeo é só minha opinião, o símbolo da paz aqui e peace, ok? Como vocês podem ver no vídeo, hoje vamos falar sobre regras. Segui-las à risca? Sim, não, talvez. Quando abandoná-las? Quando modificá-las? Que é um tema que eu estou evitando falar há muito tempo, mas que é muito recorrente aqui no canal. Eu recebo muitos comentários, que a maioria eu acabo apagando, porque não são meio pejorativos, eu vou comentar para vocês, sobre esse tema. Então eu passei os últimos dias lendo alguns artigos, eu li um artigo muito bacana, que a Wizard of the Coast colocou no próprio site do D&D, eu vou colocar o link aqui embaixo, falando sobre esse tema mesmo. E é uma coisa muito recorrente. Então eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre isso, meu posicionamento, e só, não quero convencer ninguém disso não quero cagar a regra, tem um mosquito voando aqui, odeio dizer o que uma pessoa deve fazer, assim, abrindo parênteses aqui, né, eu já fui coordenador de uma escola de inglês, né? Não fui professor, mas fui coordenador um tempo, e eu desisti do cargo justamente por isso. Eu odeio dizer o que uma pessoa tem que fazer. E se profissionalmente é assim, né? Tipo, eu deixei um salário mais alto do que eu tenho hoje, para não ter que passar por isso, que eu realmente não gosto. Se você gosta também, não estou criticando, tem que ter posições de liderança, é assim que a vida funciona, blá 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 blá. Mas imagina o meu hobby se eu ia fazer isso, tá bom? Então, é só minha opinião, galera, tá? Vou começar falando do que me motivou a fazer esse vídeo. Na verdade, esse é um vídeo que eu queria fazer desde o meu vídeo número 3 do canal. Os 3 primeiros vídeos que eu lancei chamavam-se Como Jogar RPG de Mesa, parte 1, 2 e 3. Na parte 3 eu fazia um gameplay. E aconteceu uma coisa que é assim. Eu estava jogando com o Pocket Dragon utilizando o Mythic. E o Pocket Dragon, ele em si, ele não tem regra para críticos. Falha crítica, sucesso crítico, acerto crítico, não tem regra. Ou se tem, eu esqueci de ler e estou falando bobeira. Mas naquela época, para mim não tinha regra. Então eu criei uma regra, porque é o seguinte, eu queria que a aventura fosse mais rápida e dinâmica. Então eu criei a regra que era o seguinte, toda vez que numa jogada de ataque, o resultado do dado, mais os bônus, mais o nível do personagem desse 20 ou mais, eu considerava um crítico. Então não era só quando caía um 20 natural. Porque era uma regra que não tinha no livrinho original e isso acelerava muito o combate, que eu vivo falando que eu não gosto de realizar combates dentro de uma aventura mais narrativa. Se é um jogo só de combate, como o meu Old School Arena, eu curto pra caramba. Mas dentro de uma narrativa eu quero que o combate seja o mais rápido possível. E logo nesse vídeo, nos comentários, apareceu mais de uma pessoa falando que eu estava jogando errado. Então, desde essa época, eu queria falar sobre isso, né? Jogar errado, como assim? Primeiro, porque não era D&D, era o Pocket Dragon que não tinha uma regra para isso. Então, acho que o pessoal já começou a confundindo as coisas aí. E aí eu pensei, mas e se fosse D&D? Né? Por que seria tão absurdo fazer isso? E aí, desde aquela época, eu comecei a pesquisar e esbarrei em 3 conceitos. Tem mais, tem outras coisas, né? Mas eu dividi em 3 partes na minha cabeça, tá? Que tem o RAW, né? R-A-W, que seria Rule as Written, que as regras, conforme elas foram escritas. Você vai jogar exatamente o que está escrito no livro, sem modificar nem alterar nada. E só o livro está escrito aquilo, eu não quero saber se na mesa oficial do jogo, lá no stream oficial, eles fizeram diferente, não é aquilo que está no livro. Seria uma abordagem, eu sei que muita gente acha que eu não gosto dessa, mas na verdade eu gosto muito dessa abordagem, eu vou explicar por quê. Aí eu tenho o RAI, né, que é o R-A-I, não sei se é RAI ou se é RAI, que é Rule as Intended, que seria as regras conforme elas foram projetadas, pensadas, arquitetadas e intencionadas. Qual que era a filosofia que o autor ou autores tinham no momento em que eles fizeram aquela mecânica?
Então você considera não apenas o texto escrito, mas se é um jogo que tem toda uma tradição, como o D&D, você considera a evolução do jogo, o que ele tinha no passado, se você conhece o autor, se você vê entrevistas com o autor, se o autor fez streams, gravou podcast, tudo isso entra em conta. Um exemplo disso seria o Knave, né, que é um OSR, que no próprio manual de regras tem as notas do escritor. Ele explica por que ele escolheu aquela abordagem, por que ele fez aquela mecânica, por que ele usou aquele termo, e eu acho fantástico também. Eu acho que, nossa, ia ser muito legal se todo livro tivesse pelo menos um capítulo falando sobre o autor falando por que ele fez determinadas decisões. Acho muito massa. E tem o terceiro, que assim, tem vários termos, né? Eu achei rule as fun, rule as cool, mas eu gosto do termo da White Wolf, que é a Golden Rule, que é a regra de ouro, que diz que não há regras invioláveis. Qualquer coisa que não servir para o seu jogo, você pode modificar, alterar, colocar, e que o sistema de regras ele está ali para servir você. Logicamente, essa terceira abordagem é aquela que mais casa com a minha visão pessoal da vida, não só com RPG. Então é a minha mais querida, mas eu quero explicar como eu uso essa regra de ouro, que é a que eu mais gosto, e eu quero falar também do meu posicionamento sobre as outras duas, que, ao contrário do que muita gente pensa e muita gente comenta, esses comentários não estão aí porque eu apago mesmo, galera, tá? É isso aí, né? Fazer o quê, né? O bom de ter o seu canal é que você pode determinar exatamente o que está lá. E como eu uso esses três elementos? Vou começar comentando sobre como eu uso isso em grupo. Bom, gente, em grupo, por incrível que pareça, eu gosto muito de seguir as regras como elas estão escritas, o RAW, Rule as Written. Justamente por isso que em grupo eu evito jogar sistemas muito robustos. Então, dificilmente você vai me ver, ou me viu no passado, jogando o D&D 4ª edição, que tem muitas regras. Shadowrun, recentemente eu fui convidado por um grupo de alunos que montaram um grupo de RPG e eles me chamaram para jogar. Inclusive eu podia escolher se mestrava ou se entrava como jogador de um grupo de Shadowrun, mas assim, é um sistema tão cheio de minúcias, então eu evito. Por isso que geralmente em grupo eu pego sistemas que são medianamente complexos ou pouco complexos, porque aí eu vou poder seguir as regras sem me preocupar muito. E eu gosto porque seguir as regras como elas são escritas em grupo causa uma certa homogeneidade e uma consistência. E geralmente eu faço isso. Então, por exemplo, os três grupos que eu tenho um grupo de D&D BX, nós seguimos as regras à risca, assim, não tem uma regra do livro escrita lá que a gente não siga. Algumas coisas têm interpretação e tudo mais, mas seria impossível também, a gente não é robô, a gente não é a Siri. Então alguma coisa a gente interpreta, mas é a regra que está lá. E mesmo as nossas interpretações, assim, nenhuma é mirabolante, assim, nenhuma foge muito do que a gente vê nas mesas aí, do Critical Role e tudo mais. Claro que é edição antiga. Meu jogo de Maitreya e Rebelião, meu grupo, que se reúne a cada 15, 20 dias, e a gente segue o livro à risca, os livros, a gente não muda absolutamente nada. E o meu grupo de Vampiro, 5ª edição, a gente segue tudo, só não usa as regras avançadas, mas não que a gente tira, porque as regras avançadas do Vampiro 5ª edição, quem leu, elas são opcionais, você vai colocando conforme você vai ir. Eles são apresentados até num capítulo separado, mas a regra mesmo, como é apresentada no jogo, a gente usa aquilo sem modificar nada. É o melhor jeito? Não acho. Qual que é o melhor jeito? Não sei. É assim que eu jogo, mas eu gostaria muito de entrar numa mesa de D&D em que o pessoal fizesse interpretações da regra totalmente diferente da minha mesa de D&D. Eu não ia achar ruim, não ia ficar nem incomodado. Não ia mesmo, assim, não me incomoda mesmo. É só o jeito que eu faço e que serve pra mim. Porque eu costumo dizer isso com a minha esposa. Ela tenta bastante assim profissionalizar esse meu hobby. Então ela está sempre querendo comprar equipamentos
mais modernos e de repente pagar algum curso de edição, web design, sei lá o que. Mas eu sou professor, a minha prática pedagógica é toda pautada no conceito de liberdade. Então eu tento descobrir o que o aluno gosta na vida e eu pego aquilo e eu uso aquele gosto como um gancho para fazer o aluno aprender. Então, na mesma turma, eu tenho um cara que gosta muito de anime, cara, eu faço atividades de anime voltadas especialmente para aquele cara, textos, tudo. E tem outra pessoa que curte escrever, então aí eu já volto para aquela pessoa totalmente. Dá um trabalho medonho, porque você tem 20 alunos na sala, cada um gostando de uma coisa, então eu faço muita preparação de aula em casa. Mas eu gosto disso porque eu trabalho com essa liberdade, tá? Eu não tento aplicar um método para todo mundo, eu não acho que isso funciona. Só que isso é a parte pedagógica. Por trás, galera, eu faço parte de uma empresa multinacional que eu dou aula de inglês, que é a maior escola de inglês que existe, e vocês não fazem ideia da quantidade de burocracia e de procedimentos que a gente tem que seguir nessa empresa. Então a gente tem que assistir muito vídeo, tem que preencher muitas fichas e fazer relatórios, e tem toda uma rotina operacional que a gente segue que é extremamente metódica e sistemática. E como eu faço isso 8, 10, 11 horas por dia, quando eu chego em casa, eu não sou aquele tipo de pessoa que leva o posicionamento do trabalho para casa. É muito comum você ver, o cara é soldado. Na casa dele, o cara ele age como soldado. Isso não é para mim, tá? Quando eu chego em casa, eu quero ter toda a liberdade e liberdade de rotina que eu não tenho no meu serviço. Tá? Já basta essas 10, 11 horas que eu passo lá. Então, siga você. Falei tudo isso só para dizer que você tem liberdade e meu apoio para fazer o que você quiser. No solo, aí, meu amigo, eu já sigo a Golden Rule. A regra de ouro, que eu acho que é isso mesmo, porque o jogo é meu, eu jogo do jeito que eu quiser. Se isso me incomodar, se isso incomodar você, faz o que eu faço, tá? O conceito de hack é maravilhoso, porque assim, tem gente que quer mudar, eu sinto isso, tem gente que não gosta de uma determinada regra, não tem tempo de aprender um sistema novo, já conhece aquele sistema bem, e muitas vezes fica tendo experiências mais ou menos na sua campanha, na sua aventura, por não querer mudar. Então, o que eu recomendo você fazer? É uma gambiarra terrível, mas vamos supor que você está jogando Fiasco, e você está jogando Fiasco lá com o seu grupo, ou sozinho, se adaptou. Sim, existe Fiasco solo. E você não gosta de 3, 4 mecânicas, mas você está jogando sem aquilo e você fica com aquele peso na consciência de que você não está jogando Fiasco, você está enganando o jogo, você não está tendo a experiência. Então, cara, cria um hack. Pega tudo que você gosta, chama de fracasso, escreve embaixo, um hack de Fiasco. Acabou. Pronto. Não é mais Fiasco, é um hack de Fiasco que você criou. Isso vai tirar o seu peso da consciência, tá bom? Então, para todos os efeitos, se alguém não gostou daquela minha regra do acerto crítico, então vamos chamar ele de Umbrella and Dragons. Eu li o meu guarda-chuva, um hack de D&D. Pronto. Já era, tá? Não precisa ficar bravo porque eu não estou jogando D&D, eu estou jogando Umbrella and Dragons, um hack de D&D. Mas agora falando sério, né? Logicamente isso é uma brincadeira, se bem que eu acho válido. Como eu sigo a Golden Rule, que de maneira geral é o que eu uso. Por exemplo, o meu D&D solo que eu tenho jogado, ele tem... Eu peguei a mecânica da fome do Vampiro Quinta Edição e taquei lá dentro, porque tem um NPC vampiro e ele segue essa regra da forma como ele é descrito no livro do vampiro. Tem jogador de D&D que está se debatendo no chão nessa hora, né? Eu tento, isso serve pra mim. Cadê o papelzinho? Eu tento manter uma coerência interna. Então, a partir do momento que eu decido ignorar uma regra, essa regra ela vai ser ignorada sempre. E a partir do momento que eu institucionalizo uma regra naquele sistema, ela vai estar sempre ativa. Por exemplo, naquela campanha de Pocket Dragon, toda vez que a soma do D20 mais o nível do personagem ou qualquer bônus der 20 ou mais, seria considerado um crítico. Eu não posso, de repente, do nada, falar, não, agora não foi um crítico, porque senão meu personagem vai morrer. Aí eu quebro a lógica interna.
Então eu tento manter essa coerência interna. Eu tento manter por pelo menos uma aventura. Aí terminou aquela sessão, aquela campanha ou aquela parte fechada da minha aventura, que teve um começo, meio e fim, aí eu posso repensar, mas enquanto tiver, eu mantenho. Isso ajuda bastante a manter a coerência do negócio. Não acho que você tenha que agir assim, se você não quiser. Por exemplo, tem um vídeo que eu gosto bastante do Mãos de Meia, né? Aquele cara que só aparece a mãozinha dele com uma meia na mão, que ele muda a regra na hora, até ele conseguir o resultado que ele quer. E, meu, dá pra ver que o cara tá se divertindo muito fazendo aquilo, e eu tô me divertindo muito assistindo aquilo. Então, de repente, esse é o seu caminho, cara. Cria... tem aquele comercial, né? Find new roads. Não, acha o seu caminho, seja feliz, cara. Sai da caixa. Não precisa seguir o que eu tô falando, não. E até perdi o que eu tava falando, né? Cara da caixa, mão de meia. Mas pra mim funciona. Pra mim funciona. E como que eu faço para finalizar? Na verdade, você já começa modificando as regras, Tarcísio? Não. Eu sempre começo, e isso talvez vai soar até inusitado, que a maioria das pessoas acredito que me veja como uma pessoa que modifica tudo mesmo. Mas de maneira geral, assim, 99% das vezes, eu começo jogando seguindo as regras à risca. Mesmo solo. As 3, 4 primeiras aventuras que eu faço, eu sigo as regras à risca. Por quê? Porque eu acho que é legal a gente ter a experiência daquele sistema, até mesmo para poder saber o que a gente quer mudar ou não. Simplesmente lendo não é suficiente para realmente saber se aquela regra vai funcionar. Um exemplo, eu vejo muita gente mesmo, criticando a tabela de ações do Tagmar. Aí pior que eu não estou com ela aqui, será que eu estou? Será que é essa daqui? Não estou. Queria mostrar a tabela, né? Bom, não vou lá pegar, enfim, né? Mas muita gente critica, só que a maioria das pessoas que criticam, eu percebo que não jogaram pouco. E na verdade, na prática, isso qualquer jogador mais regular de Tagmar pode falar mesmo, não é defendendo o sistema por teimosia, não, mas que aquela tabela é extremamente funcional, porque que outro sistema, ataque, defesa e dano, é calculado tudo na mesma jogada, por causa daquela tabela. Então é uma tabela que, na hora de ler, eu até confesso que dá um pouquinho de confusão. O Tagmar foi feito por galera que estava estudando engenharia e parte de exatas, então eles levaram um pouco dessa complexidade pro design, aí é rule as intended. Toda a filosofia por trás tinha esse peso das exatas, peso no sentido positivo, né, de dar um embasamento, só que na prática, depois que você pega a manha, é maravilhoso. Ainda mais para mim que não gosta de combate, ter um sistema que me permite rolar ataque, defesa e dano tudo junto, meu Deus do céu, assim, é o céu. Eu gosto muito. Só que é uma coisa que você só vai descobrir com a prática, e uma prática assim, que você precisa pegar a manha. Então eu só vou descobrir que eu não gosto de verdade da tabela se eu fizer a experiência da tabela na prática e logicamente, conforme a gente vai conhecendo mais sistemas e vai jogando muito, a gente já começa a ter esse feeling de saber se aquilo vai funcionar ou não, mas enquanto você realmente não usar, vai ser um achismo. O seu achismo, que pode ser muito bem embasado, pode ser com QI gigantesco, pode ser fruto de anos e anos de experiência, mas ainda assim vai ser um achismo. Então eu aconselho você a jogar as regras, uma sessão que seja, vai lá, conforme elas estão estabelecidas no livro, e depois você vai modificando. E vai tirando, colocando e acrescentando o que você quiser. Fiquei me divertindo com os movimentos de mão aqui. É isso, basicamente, é a minha opinião. E depois você vai mudando conforme você vai sentindo que aquilo vai contribuir para a sua jogatina. E vai depender também, galera, assim, eu acho que o artigo que tem na Wizard of the Coast, embora muita gente já chegue achando que eles vão defender que tem que seguir a regra à risca, pior que não. O artigo ele termina dizendo que o que eles consideram ideal é um mix dessas 3 posturas. Olha só, a Wizard of the Coast, né, a sucessora da TSR, criadora do RPG como nós conhecemos hoje em dia. E eu acho que talvez seja realmente a visão mais sábia. Porque muitas vezes
para o tipo de campanha que você quer desenvolver, para o tipo de história, uma abordagem não daria certo. Por exemplo, se você quer uma coisa mais narrativa e tudo mais, talvez seja melhor utilizar o Rule as Written, ou talvez seja melhor utilizar a filosofia da Golden Rule, que eu vou mudar tudo, que na minha opinião, vou criar essa narrativa, que foi o que eu fiz no Star Wars. Tudo que eu achava que não fosse contribuir para a narrativa naquele momento, eu mudava, porque o meu interesse era criar um épico, assim como a trilogia de Star Wars, que você sabe que no episódio 4 tem situações ali que, se você fosse rolar um dado, o Luke ia morrer, mas você sabia que ele não ia morrer, porque ele era o personagem principal. Então o roteiro ele vai fazendo alguns contornos para criar a história do Luke. E foi o que eu fiz com a minha saga de Star Wars, com a Ian Zula, que é a minha personagem principal. E eu tô falando isso porque muita gente veio comentar, mas se você for seguir a regra, o sistema Lightsaber Diaries, a Ian Zula teria perdido os dados dela há muito tempo, né? Sim. E aí acabava na sessão 3 e pronto, eu não tinha minha saga de Star Wars que eu queria criar. Então não era o que eu queria naquele momento. Mas eu já fiz outras sessões, inclusive no mesmo universo ficcional que eu criei naquela saga, que eu seguia as regras do Lightsaber Diaries à risca. E foi muito bom também, só que aí eu queria outra experiência. Então, no RPG solo, você tem a chance de determinar que experiência você quer saber, você não precisa consultar mais ninguém, porque é a sua experiência, e aí você molda o seu jogo para dentro dessa experiência. Então é isso, falei, não disse nada, mas enfim, o que eu digo, se eu tivesse que resumir, vão me cobrar um posicionamento talvez, então meu posicionamento adoro a Golden Rule, é o que eu mais gosto, mas não descarto os outros, e tudo isso é só a minha opinião, eu não quero cagar a regra, não acho que tenha um jeito certo de jogar RPG, muito pelo contrário, eu acho que tem tanta possibilidade dentro do RPG, tem tanta coisa a ser criada ainda que a gente nem sabe. Muitas vezes tem formas de se jogar RPG que vão surgir no futuro que hoje a gente nem imaginava. Da mesma forma que na década de 80, se você falasse que você poderia jogar RPG presencial, só que online, com uma pessoa lá do Mississippi, outra da Irlanda, uma da Índia, ao mesmo tempo, juntos, o cara ia falar, mano, isso não é possível, você tá assistindo muita ficção científica. E ele nem imaginava que isso seria possível, na verdade. E é isso. Eu lembro que em 1994 teve um encontro internacional de RPG e o Mark Rein-Hagen, que é o criador do Vampiro, perguntaram para ele como é que ele imaginava o futuro do RPG, e ele disse que ele achava que o RPG ia tomar alguns rumos, e ele disse que no futuro iria ser muito, mas muito comum sistemas sem mestre. Não solo, mas sistemas sem mestres, em que todo mundo criava narrativa. E é justamente isso que a gente tem aos montes hoje em dia. E não estou falando de RPG solo, não. Estou falando de RPG normal, em que a figura do mestre ela é diluída entre os jogadores, ou todo mundo é mestre, ou todo mundo é jogador, como Violentina, Fiasco e outros 300. Busca Final, que você pode citar. Então, quanta coisa tem hoje que a gente não está imaginando, quanta coisa vai ter no futuro que hoje a gente não está imaginando. Então, eu acho que quando a gente fica socando regra, e é isso, é aquilo, isso é uma coisa, isso é aquilo, a gente, na verdade, só está limitando as possibilidades futuras. Então, eu quero mesmo, até postei hoje, que o meu sonho é ver um sistema de RPG que use um ursinho de pelúcia e meio quilo de mussarela como mecânica, sabe? Que o cara cria uma mecânica em que o ursinho de pelúcia e a mussarela sejam essenciais para a resolução de sistema. Logicamente eu tô sendo irônico, mas é para dizer que realmente eu espero coisas inovadoras, inusitadas e fora da caixa no futuro. E eu acho que ao ser mais maleável nessa questão, a gente abre a porta para isso acontecer. E o futuro do RPG, como o RPG vai estar daqui a 40 anos, a gente não sabe, não tem como saber. Então é isso, galera. Essa foi